Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula, né, do curso aí Programando com Altoid, né, pessoal? Vamos então a mais uma aula, né? Agora vamos para a aula 3. Na aula 2, então, a gente viu o conceito de variáveis, né? A gente trabalhou bastante coisa aí a respeito de variáveis e concluímos com um problema, né? Que conseguimos ver tudo que a gente aprendeu sobre variáveis, ok? Bom, na aula anterior eu tinha também como cronograma, eu ia passar os operadores, né? Mas como a aula ficou muito extensa, não deu para dar continuidade, né? Então, pessoal, agora a aula 3 a gente vai ver então o que? A gente vai ver os operadores, ok? Para que serve, né? O que são os operadores? Pessoal, como o próprio nome diz, né? Os operadores são o que, né? Ah, servem para fazer operações, né? Sem eles a gente não conseguiria fazer muita coisa na programação, ok? Eu descrevi ele como assim, ok? Como em qualquer outra linguagem de programação, temos os operadores como base para qualquer operação. No entanto, em cada linguagem o uso dos operadores muda de acordo com sua sintaxe, ok? Bom, pessoal, no Altoid temos uma grade de operadores, ok? Como qualquer outra linguagem. Dentre esses operadores, né, a gente classifica eles entre operadores aritméticos, né, ou matemáticos também. Operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores lógicos e um operador de concatenação, ok? Isso. Ah, onde cada operador, né, pessoal, tem uma importância, na verdade, né? Cada um tem a sua função e cada um tem a sua importância, ok? Bom, vamos então, eu vou dar um exemplo de um operador, ok? Esse operador, pessoal, é o operador de atribuição igual, ok? O que esse operador de atribuição faz, né? Como o próprio nome diz, né? Ele atribui, nesse caso, né? Ele atribui um dado, por exemplo, a uma variável, ok? Então, o operador igual, a gente usa ele tanto para atribuição quanto para comparação, ok? Mas a gente, dependendo a forma que usa, na verdade, você tem que usar ele dependendo da forma de um jeito, dependendo da forma de outro, ok? Por quê? Porque se a gente for usar ele para atribuir alguma coisa, a gente não pode usar ele para comparar aquela mesma coisa, ok? Ou melhor, como ele é o mesmo operador, né? Ele é o operador, o igual, né? O caractere igual, ele serve tanto para atribuir uma certa informação, um certo dado a uma variável, quanto comparar por exemplo, uma variável com outra, ok? A gente tem que usar ele em formas diferentes, ok? Então, é o mesmo caractere, porém a função muda, ok? Nesse caso. Bom, então vamos ver então os operadores aritméticos, né, pessoal? O que são os operadores aritméticos? São operadores que são utilizados para obter, né, resultados numéricos, ok? A gente usa esses operadores para fazer as quatro operações, né? Tanto as quatro principais operações, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Bom, por isso que a gente chama ele também de operadores matemáticos, ok? Bom, vamos ver então a tabela que eu montei dos operadores aritméticos. Bom, aqui, pessoal, a gente tem o sinal de mais, ok? O que o sinal de mais faz, né? Como na matemática ele soma, ok? Então, o que ele vai somar? A gente soma dois ou mais valores, ok? Então, fica muito simples a compreensão de um operador aritmético, né? Porque é a mesma coisa que a gente está acostumado. Por exemplo, né? Eu dei exemplo. O que o operador de soma faz, né? Ele soma. Então, eu coloquei aqui um exemplo. 10 mais 5, né? Ele faz essa soma e retorna o resultado, ok? Aqui temos o operador de subtração,
que faz a mesma coisa, porém ele subtrai o resultado e retorna o resultado, ok? O de multiplicação, ok? Que multiplica o resultado e retorna o resultado, né? Entre dois ou mais números, ok? O de divisão e temos também o de potência, ok, pessoal? Que ele faz o que? Ele eleva o número à potência, né? No caso aqui, eu dei o exemplo de 10 elevado ao quadrado aqui, né? Ok? Ele retorna o resultado, ok? Então, os operadores aritméticos são muito simples, a gente está acostumado a utilizá-los, né? As formas dele de utilização não muda nada, ok? É a mesma coisa. Então não fica nada de difícil. Eu vou dar exemplos no final, ok? A gente vai ter um problema e esse problema a gente vai tratar de tudo que tem aqui, ok? De toda essa aula. Então vamos para o próximo operador. E nesse caso o operador aritmético é o mais comum, é o mais simples, né, de compreender. Então não tem nenhuma dificuldade. O próximo operador, pessoal, é o operador talvez um dos mais importantes, né, que é o de atribuição. O que o operador de atribuição faz, né? Como o próprio nome diz, um operador de atribuição nos permite que façamos a atribuição de algo para algo, ok? Mais precisamente é utilizado para representar a colocação de um valor a uma variável. Então, o que geralmente um operador de atribuição faz, né? Como o nome já diz, ele atribui algo a algo, ok? Por exemplo, eu tenho uma variável, né? A gente já aprendeu o que é variável, a gente já aprendeu um operador também de atribuição, ok? Que é o igual, né, pessoal? Esse operador de atribuição, o que ele faz? Ele vai atribuir aquele valor àquela variável, ok? Então não tem nada de complexo também. Eu fiz uma tabelinha, essa tabelinha com todos os operadores, ok? Então a gente tem o que? O operador de igual, certo? O operador de igual faz o que, né? Ele atribui algo a uma variável, okay? Um dado a uma variável. No exemplo eu fiz o que? Uma variável recebendo, né? Essa variável vai receber o que? O valor 10. Então, que esse igual ele serve, né? Ele está atribuindo o valor 10 a essa variável, ok? Então, para isso que serve o operador igual. A gente também tem o operador mais igual, né? O que significa esse operador mais igual? Eu descrevi ele como assim, ele adiciona e atribui ao valor. Ele adiciona e atribui um valor, né? A uma variável, por exemplo. Aqui no exemplo, o que ele faz? Ele está adicionando mais 5, né? Ele está adicionando mais 5, mais 5 não. Ele está adicionando o valor 5, né? Aquela variável. Por exemplo, eu já tinha uma variável, essa mesma variável, ok? Eu tinha a variável 10, ok? E essa variável 10, ela faz o que? Ela está valendo 10 no momento. Porém, numa outra, na linha mais para baixo, enfim, uma função, eu estou utilizando essa variável novamente, porém estou adicionando o valor 5 a ela, ok? Então, ela vai somar esse 10 com esse 5. Então, eu vou adicionar esse 10 com esse 5, a variável vai ficar passando a valer 15, ok, pessoal? Então, ela adiciona um valor a uma variável já existente, ok? E atribui, né? Por causa que a gente tem o valor de atribuição, o operador de atribuição. Mas no caso aqui ela está somando, adicionando um valor 5 a uma variável. O operador seguinte, né, que é o menos igual, ele faz o oposto do de cima, né? Ele tira, né? Ele retira, por exemplo, aqui eu coloquei 10, né? Então, se a nossa variável estava valendo 15, ela vai partir valer agora, a partir de agora ela vai valer 5, né, pessoal? Porque a gente retirou 10, ok? Certo. Então, temos o próximo operador, que é o operador de multiplicação e atribuição, ok? Então, o que ele faz? Ele faz a multiplicação, ele multiplica uma variável, por exemplo, que já exista, né? Como a nossa variável estava valendo 15, né? A gente retirou 10 e agora ela vale 5, né? A gente vai multiplicar então por 2, né? Vai fazer o quê? Ela está valendo 5, então a gente vai
incrementar mais vezes 2, ok? Porque a gente está adicionando 2 a essa variável. Então ela vai valer 10 novamente, ok? Então ela multiplica e recebe o valor, ok? Aqui no seguinte operador, o que ela faz? Ele faz a mesma coisa, porém ele divide, né? Ele é o oposto. Então a nossa variável estava valendo 10, né? Eu vou adicionar o valor 5, ou melhor, eu vou dividir o valor 5, ok? Que eu estou adicionando essa variável, então ela vai passar a valer 2, ok? Nossa variável. Então é muito simples esses operadores, né? E por final aqui a gente tem o operador ele concatena e adiciona um valor, ok? Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, né? A variável ela está concatenando e atribuindo um valor a A, ok? Se a nossa variável valia 2, né? Porque a gente fez toda essa operação aqui, ela passou a valer 2. Esse 2, a hora que eu atribuir esse valor, ele não vai somar, ele não vai dividir, ele não vai multiplicar, enfim, ele não vai fazer nenhuma das 4 operações, ok? Ele vai fazer o que agora? Ele vai apenas adicionar uma string a seguir a ela, ok? Então, o que vai acontecer? A nossa variável que está valendo 2 agora nesse momento, ela vai passar a valer 2A, ok? Então, como ele não vai, no caso aqui a gente usou uma string, ele não vai somar essa string, ok? Por exemplo, se eu usasse aqui o valor 2 também, ele não iria fazer 2, ele não iria valer 4, ele não iria somar, ele não iria multiplicar, ele não ia dividir, ok? Ele iria valer 2, 2, ou seja, ele iria virar 22 no caso, ok? Mas, como eu usei uma string, ele vai ficar o que? 2A, ok, pessoal? Então, por que eu falei 2, né? Porque a gente seguiu a gente seguiu aqui a nossa linha de exemplos aqui e fomos atribuindo e retirando as informações conforme os operadores, ok? Por isso que 2, não 5, enfim, do jeito que está aqui. Beleza? Então, os operadores de atribuição são esses, né? Igual, mais igual, menos igual, vezes igual, dividido igual, né? Barra igual, né? E o e-comercial igual, ok? A descrição dele eu coloquei dessa forma, ok? Ele é muito simples também, a gente usa muito, ok? Então vamos ver o próximo operador, né? Que também é muito importante. Que é o que? Operadores condicionais, né? Também chamados o que? De operadores de comparação, ok? São aqueles que executam uma comparação entre um valor de duas variáveis, ou variáveis de texto, ou variáveis em números, ok? Então, os operadores de condicionais, né, ou de comparação, a gente faz o que? Como o próprio nome diz, a gente compara algo com algo, ok? Então, eu fiz uma tabelinha também. Essa tabelinha, ela traz todos os operadores, ok? Bom, como eu disse aqui, né, pessoal, o igual, né, o caractere igual, ele serve como um operador tanto de atribuição quanto um operador de comparação, ok? Por exemplo, eu tenho o valor x aqui, né? E tenho um valor y, ok? Eu estou fazendo o que nesse exemplo? Estou comparando o valor x do valor y, ok? Então, o que ele faz? Compara dois valores se são iguais, ok? Nesse caso, né, o igual simples aqui, ele não, apenas um igual, né? Ele não difere por exemplo, se for uma letra, né, uma string, a gente está comparando, por exemplo, a variável, né, uma variável x da variável y. Ele não vai comparar, nesse caso, se ela por exemplo, se ela é maiúscula ou se ela é minúscula, ok? Por exemplo, se eu tenho o x aqui e a variável x aqui, certo? Eu coloquei o seguinte valor dentro, ou melhor, o seguinte dado. Eu coloquei uma palavra escrita altoid dentro da variável x, ok? E dentro da variável y, eu coloquei a palavra escrita altoid também. Porém, eu coloquei na variável y, ela é em letra em maiúscula, ok? Toda em maiúscula a palavra. Nesse caso, ele vai verificar se elas são iguais, ok? Se essas condições são iguais.
Se forem iguais, ela vai informar, ok? Nesse caso, como ele não vai diferenciar se ela é maiúscula ou minúscula, porque é apenas um operador simples de igual, ele não vai informar, assim, por exemplo, não vai dar nenhum problema, ok? No caso, se uma palavra é diferente da outra, nesse caso, ok? A gente usa bastante, né? Não esse, mas o de baixo, o operador seguinte, que é o igual igual. Para quê? Para senhas, né, pessoal? Porque a gente, uma senha tem que ser exatamente da mesma forma que a gente digitou, ok? Então, o que faz o operador igual igual? Ele faz a mesma coisa que o operador de cima, porém, ele difere letras maiúsculas de minúsculas, ok? Então, se eu tenho aqui a palavra altoid, né, na variável x e a palavra altoid na variável y, se eu coloquei uma maiúscula e a outra minúscula, elas são diferentes nesse caso, ok? Então, elas não são iguais. Deu para entender, pessoal? Então, o operador igual simples, ele compara uma variável com a outra, por exemplo, porém o dado daquela variável ele não compara, ele não faz uma comparação específica, ok? Ele não difere maiúscula de minúscula, ok? Já o operador igual a igual, ele tem que ser certinho, ok? Ele não pode ter por exemplo, uma letra menor que a outra, ok? Uma letra maiúscula, outra não, certo? Bom, seguindo aqui, a gente tem então o operador o quê? O operador de diferença, ok? O que esse operador de diferença faz? A gente representa ele dessa forma, ok? Maior e menor, ok? E ele faz o que, né? Ele verifica se aqueles dois valores, né, são diferentes um dos outros, ok? Por exemplo, né, a gente está usando aqui como altoid aqui a variável x chamando altoid, né? Agora eu vou então mudar a variável y para Brasil, ok? Então a variável x ela vale altoid, a variável y ela vale Brasil. Uma palavra, uma variável diferente da outra, uma palavra diferente da outra, ok? Então, nesse caso, ele verifica e retorna, ó, isso aqui isso aqui é verdadeiro, né? Isso aqui é diferente uma coisa da outra, ok? No caso de baixo, aqui no operador de baixo, o que ele faz? Ele verifica, né, se um valor é maior que o outro, ok? Se a variável x, né, for maior que a variável y, por exemplo, se eu tenho a variável x aqui, né, um valor, por exemplo, 10, e a variável y, um valor por exemplo, um valor 2. A variável x ela é maior que a variável y, ok? Ok? Isso é lógico, isso todo mundo sabe que 10 é maior que 2, ok? Então, ele vai verificar se a variável x é maior que a variável y, ok? E vai retornar verdadeiro. Seguindo aqui, então, a gente tem o próximo operador, que é o maior igual. O que o operador maior igual faz? Ele verifica se o número, por exemplo, se um valor ele é maior ou igual a outro, ok? Por exemplo, se eu tenho o valor da variável 10, né? E eu tenho também um valor da variável y, como sendo 10. O valor, aí a gente faz a pergunta, ok? A variável x vale 10 e a outra vale 10, o y vale 10. Ele é maior, o x é maior que o y? Não, ele é igual. Então, ele retorna verdadeiro também, ok? Então, ele passa como verdadeiro, ok? Porque ele não é maior, mas ele é igual. Por exemplo, se o x valer 10, né, e o y valer 2, então ele retorna como verdadeiro também, ok? Agora aqui o operador de baixo, pessoal, é o operador de menor, né? Então o operador menor ele faz o oposto dos dois acima, né? Que faz o que, né? Ele verifica, por exemplo, se o x é menor que o y, ok? E retorna verdadeiro. E o de baixo também faz o menor igual ele verifica se o x é menor ou igual a y e retorna o verdadeiro, ok? Então esses, pessoal, são os operadores condicionais, ok? Operadores de comparação, ok? A gente usa muito, né? Muito mesmo quando a gente for ver
quando a gente for ver as condicionais, né, a gente vai, as condicionais o que, né, por exemplo, a condicional se, né, ou perdão, a condicional if, né, pessoal, a gente vai trabalhar bastante com isso aí, ok? Com esses operadores nessas condicionais, ok? Bom, então vamos para a próxima condicional, né? Ou perdão, para o próximo operador, né? O próximo operador é o seguinte, né? É um operador de concatenação, né? Que é um operador de concatenação? Bom, no Altoid a gente só temos apenas um operador, né? Por exemplo, no VB, né? Na linguagem de programação da Microsoft, a gente que herda também a heranças da linguagem Basic, né? A sintaxe também é Basic. Eles também têm operadores de concatenação, né? Porém, esse operador, eles têm dois operadores lá, que é tanto o e-comercial, que é o mesmo que o nosso, né? Quanto o mais, né? O mesmo o mesmo operador de aritmético para eles também serve para concatenação de, por exemplo, de uma string com outra, ok? Uma variável com uma string, enfim, né? Assim por diante. Bom, pessoal, então, eu estou falando, mas eu não falei o que é um operador de concatenação, né? Basicamente, o que ele é, né? O que ele faz? Ele une uma sequência de caracteres, perdão, né? Ele une duas sequências de caracteres, duas variáveis, enfim, dados que possuem essa variável, ok? Em uma única sequência, certo? Então ele é muito simples. A gente já viu ele, já entendemos como que ele faz, ok? Numa aula anterior, ok? A gente viu. Então ele não tem muito segredo, ok? Nessa parte. Eu vou dar o exemplo aqui, né? O operador em si, né, é o e-comercial, ok? E o que a gente consegue fazer com ele? A gente consegue, por exemplo, unir duas, por exemplo, vamos pensar que a string aqui, palavra, estava dentro de uma variável, ok? E o valor 10 também. Então ele consegue o que? Juntar duas sentenças, né, de dados, enfim, em uma única só, ok? Então o que ele faz? Como eu coloquei aqui, né? Ele obtém uma só, né? Então ele junta duas sequências de caracteres e obtém uma só. Por exemplo, o que ele faz? A palavra, quando a gente põe então o e-comercial entre, por exemplo, duas strings, enfim, um string e um número, né? Entre duas variáveis, ok? E a gente pede para retornar esse valor, né? O que acontece? Ele vai retornar o seguinte, palavra, no caso aqui, palavra 10, ok? Então ele vai juntar essas duas palavras, essas duas sentenças, ok? Então o operador de concatenação ele é muito simples. Então vamos para os últimos operadores, ok? Que é o que, né, pessoal? É os operadores os operadores lógicos, né? O que são os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos são aqueles que retornam apenas dois resultados, né? Verdadeiro e falso, ok? Segundo o que? Uma tabela verdade, né? O que é uma tabela verdade? Aquela tabela que a gente já conhece da escola, por exemplo, né? Onde a gente tem dois valores, ok? E a gente compara os dois, ok? Eu fiz uma tabela aqui e eu vou demonstrá-la, né? Mas primeiro vamos conhecer os operadores lógicos do Altoid. No Altoid a gente tem o seguinte, operadores, ok? O AND, né? O OR e o NOT, né? O que o AND é, né, pessoal? A tradução mais ao pé da letra pra gente aqui, o AND é o E, ok? O OR é o OU e o NOT seria uma negação, ok? Beleza. Então, eu vou dar a tabela verdade e vou explicar os seguintes operadores através delas, ok? Para ficar melhor a compreensão. Bom, seguindo a tabela verdade que eu fiz, né? A gente tem dois valores, ok? X e Y, ok? E cada valor, a gente tem o que? Eu descrevi elas como verdadeiro, o X no caso, cada o oposto do outro, ok? Por exemplo, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso, falso, ok? Bom, e o seguinte então,
no operador e, né, no operador AND, a gente tem o seguinte: a gente só vai ter um resultado verdadeiro, né, quando o quê? Quando os dois valores, né, quando tudo for verdadeiro, ok? Então no AND é assim. Então é o seguinte, vou dar um exemplo para melhor entender. Imagine que a gente vai entrar numa festa, né? Essa festa ela tem a seguinte regra: você só entra na festa se o seguinte, se você possui o que? Um documento, né? E ser maior de idade. Então é o seguinte, você só vai entrar na festa o seguinte: se você tiver o documento e for maior de idade, você entra na festa. Então o que? É verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, ok? Agora, no N, né? Então, se eu tiver um documento e ser maior de idade, eu entro na festa, ok? Agora, se eu tiver o documento, eu só tiver apenas o documento e não tiver se não for maior de idade, eu não entro na festa. Agora, se eu não tiver o documento e não for maior de idade, eu não entro na festa, ok? Então, no AND, o que a gente precisa ter, né? Ter apenas as duas sentenças sendo verdadeiro, para poder retornar no verdadeiro, ok? Então, é bem simples o AND, ok? Ele não tem dificuldade. A gente precisa ter duas sentenças verdadeiras para retornar no verdadeiro, ok? O exemplo que eu dei da festa fica mais fácil de compreender, ok? Por exemplo, se eu só entro na festa se for o que, né? Se X, né, no caso, for o documento e Y for a idade, então eu só entro na festa se um e o outro, se eu tiver com um e tiver o outro, ok? Então é bem simples. No caso do OR, né, pessoal, ele é um pouquinho diferente, né? O OR é o seguinte, usando o mesmo exemplo da festa, o que acontece? Eu só entro na festa o seguinte, né? Se eu tiver o documento ou ser maior de idade, ok? Então, se eu tiver o documento, tenho o documento e sou maior de idade, então, se eu tiver o documento ou como eu tenho, ou eu tenho o documento ou eu tenho a maioridade, então eu entro na festa, é verdadeiro, ok? No caso aqui, né? Eu tenho o documento, porém eu não sou maior de idade, mas eu entro na festa, porque é o que a gente definiu, ou, né? Ou documento ou maioridade. No caso aqui, no próximo aqui, eu não tenho documento, porém eu sou maior de idade, então você entra na festa. Porém, se eu não tiver nenhum nem outro, eu não entro na festa, ok? Então é bem simples. Então, para entender, né, pessoal? A gente, no caso do ou aqui, a gente só precisa ter o que, né? Uma sentença afirmativa, pode se chamar assim, né? Para que retorne verdadeiro pra gente, ok? Bom, no caso do not, né? Eu separei o not entre a negação do x e a negação do y, ok? Então, como que é a tabela verdade do not, né? É o seguinte, quando for verdadeiro, por exemplo, o x aqui, né? Primeiro o x. Quando o x for verdadeiro, ele será falso na negação, ok? Porque ele nega ao contrário. Então, ele vai ser sempre ao contrário do que é. Então, por exemplo, eu tenho lá o documento, ok? Eu vou entrar? Não, você não vai entrar, porque eu não quero, porque eu estou negando, ok? Eu tenho o documento, você vai entrar? Não vai entrar. Então, verdadeiro é falso, verdadeiro é falso. Quando é falso, é verdadeiro, ok? Então, ele é o oposto. Ele é a negação, eu estou negando, eu estou invertendo. Então, eu tenho o documento, vou entrar? Não. Eu não tenho documento, eu vou entrar? Você vai. Então é o contrário, ok? É a negação. No caso do Y, a mesma coisa, ok? Por exemplo, eu tenho documento, eu vou entrar? Não. Eu não tenho documento, eu vou entrar, ok? A negação é o contrário nesse caso, ok? Então ele é bem simples também, ok? Ele apenas nega uma sentença da comparação entre uma e outra, ok? Bom, então a gente tem o seguinte, né? O AND, para que seja verdadeiro, todas as condições, né? A gente concluiu dessa seguinte forma, ok? Para que seja verdadeiro, todas as condições devem ser verdadeiro, ok? E o OR, basta uma condição ser verdadeira para a sentença seja verdadeira, ok? Então, foi tudo aquilo que eu disse.
Para a gente trabalhar com esses operadores, a gente precisa então ter noção da tabela verdade na nossa cabeça, ok? Para poder, enfim, trabalhar da seguinte forma, né? Da forma correta, né? Então, pessoal, então agora a gente vai trabalhar. Eu vou finalizar essa aula, né? Essa aula eu vou fazer então o seguinte, né? Eu vou trabalhar um problema, né? E esse problema a gente vai conseguir fazer tudo que a gente viu nessa aula, ok? Então, todos os operadores a gente vai conseguir trabalhar nessa aula, ok? E na próxima aula, então, eu já adianto. Na verdade, nessa aula mesmo, eu vou adiantar nesse problema. Vou ter que adiantar uma, uma condicional, né? Uma condicional que a gente vai ver só na próxima aula, enfim, né? Mas eu vou adiantar ela, ok? Porém, eu não vou explicá-la muito, ok? Eu vou falar para que ela serve, ok? E na próxima aula eu detalho a explicação, ok? Então, adiantando já também, nossa próxima aula vai ser de condicionais, ok? E, e nessa aula agora, então, a gente vai finalizar com um simples problema, né? Fazendo um problema novamente e utilizando tudo que a gente viu, ok? Seguinte, então, né? Vamos para a parte prática, né? Em cada parte prática, então eu dei na aula passada também dei um problema, nessa aqui também vou dar um problema, ok? Essa aula 3 de operadores. E o problema seguinte é qual, né? Eu descrevi da seguinte forma, né? Eu achei, na verdade, na internet assim, né? E eu estou utilizando, ok? Na verdade, eu fiz as minhas adaptações, ok? Para para cair melhor aqui para nossa aula, ok? Então é o seguinte, temos quatro variáveis armazenando valores distintos: a variável n, a variável x, a variável y e a variável z. E temos uma variável principal, ok, que armazena o valor 10, beleza. Utilizando esta variável, faça a manipulação dos valores da variável, usando os quatro principais operadores aritméticos e as variáveis n, x, y e z. Use os valores das variáveis para a utilização das contas. Utilizando na ordem correta, obteremos ao término o mesmo valor do início, dado a variável principal. Com uma série de caixas de mensagem, vá informando a cada conta, não esquecendo de efetuar o comentário. Ok. Bom, então o que ele quer, né, pessoal? Na verdade, ele nos dá aqui quatro variáveis contendo valores distintos, né? Variável n que está recebendo o valor 5, a variável x recebendo o valor 2, a y recebendo o valor 10 e a z recebendo o valor 4, né? E ele também dá uma variável principal, né, que ele chama de principal, valendo o que? Contendo o valor 10, né? Essa variável é a que ele quer que a gente faça o que? A manipulação, né, do valor dentro dela, né, do quanto valia, né? No caso o valor 10, ela quer que a gente manipula, utilizando o que, né? Os quatro principais operadores aritméticos, né? Os quatro operadores matemáticos, ok? E utilizando e manipulando, né, através do que? Dos valores de cada variável aqui, ok? Ele diz também que se a gente utilizar da forma correta, ok? A gente obtém no final o que? O valor 10, ok? O valor 10 novamente. Então é isso que ele quer. Aí ele quer que a gente comenta e faça numa série de caixas de mensagem, ok? Cada valor a gente vai descrevendo numa caixa de mensagem. Beleza. Então vamos então para aqui, né? Vamos para o nosso editor, né? Abra o nosso editor de código. Ok, o meu está aberto já até salvei o arquivo, beleza? Então, ele nos dá o que, né? Quatro variáveis principais. Então eu vou definir elas como que eu vou declarar elas do tipo global, ok? E vou declará-las aqui, vou definir cada uma. A primeira variável é a variável n, se eu não me engano vale 4, ok? Vale 4? Não, vale 5, né? Eu já nem lembro, mas eu acho que é 5, vale 5, isso. Vale 5, em seguida é a variável x que vale 2, né? Eu já nem lembro, pessoal. X, 2, tá, ok, agora eu não esqueço. A variável
y valendo 10, ok? E a variável z valendo 4, ok? Bom, então a gente já definiu, declarou já nossas variáveis, ok? Certo, então, deixa eu ver aqui a melhor forma. A melhor forma aqui de a gente trabalhar para obter o valor 10. A gente já tem o valor 10. Se a gente fizer, por exemplo... Bom, vamos fazendo aqui. Aí a melhor forma aqui, deixa eu ver. 5, por exemplo, né? Deixa eu ver, 5 mais... 5 mais quanto? Não dá para obter 10. Então, por exemplo, 2, 10 mais 2, igual a 12, ok, mais, menos, não dá também, né, menos o que? Menos, não dá também, não vai dar para obter 10 no final. Espera aí, então, 10, né, que é o 10 não, né, 4, né, a gente já tem o valor 10, né, ok, 14, ok, dá-se. Pronto, já descobri o que a gente pode fazer aqui. Bom, então o que a gente vai fazer? Seguinte, a gente tem uma variável principal, né, no qual a gente vai manipulá-la, ok? Eu vou descrever ela como var, ok? Para ficar mais simplificado, mais abreviado. Eu não vou escrever variável principal, enfim, fica muito grande. E ela vai receber o que, né? Ela vai receber, na verdade, ela vale quanto, né? Na verdade, eu tenho que falar quanto que ela vale. Ela está valendo 10, né? Se ela está valendo 10, então eu vou informar já, né? Para não precisar ficar informando depois. Então eu vou informar ela agora. Ela vai ter a flag 0, o título eu não vou pôr. E o texto vai ser o seguinte, né? Valor inicial. Opa. Valor inicial de nossa variável principal é igual. Vou dar um igual mesmo, né? Mais fácil. Aqui eu vou usar o operador de concatenação e vou colocar nossa variável, ok? A gente já viu para que é esse operador. Beleza. Vou salvar aqui. Não vou nem testar, né? Porque aqui não tem erro, né? Eu só estou descrevendo a variável aqui, ok? Ó, beleza. Então agora a gente já informou o valor que vale a variável principal, a variável padrão, ok? Então vamos o que? A manipulação, né? A manipulação dela. Bom, eu fiz assim meio de cabeça, eu fui tentando fazer aqui, mas eu já estava fazendo de cabeça. Então, o que a variável principal vai receber? Primeiramente ela vai receber o valor dela, ok? Então ela vai receber primeiro ela, mais o que, né? No caso, mais o valor 4, perdão, né? A variável z. Beleza? Beleza. Então, ok. Quanto que aconteceu aqui, né? Eu fiz o seguinte, eu fiz a variável nossa, né, que vale 10, ok? Ela vai receber agora, né, ela vai receber o que? Ela vai receber o valor 10, ok? Que é o quanto ela vale, mais z, o valor de z. Quanto que vale z? Vale 4, então ela vai valer o que? 14. Beleza, então eu vou informar já, para não esquecer. Não vou dar título, vou colocar aqui um texto, né? Valor da variável principal quando somado, ok? Um espacinho, vou concatenar aqui, vou colocar ela assim, ok? Beleza. Também já, então tá valendo 14 agora a nossa variável, ok? Beleza. Então, novamente agora, vamos agora para o outro operador, né? A nossa variável então vai receber o que? O valor dela, certo? Que agora é 14, né? Menos o que? Menos o valor da variável y, ok? Menos o valor da variável y. Por quê? Ela vale 14 agora, né, pessoal? 14
menos o que? O valor da variável y. Quanto que a variável y é 10? Então, 14 menos 10 igual a 4. Ok. Beleza. Vou informar também, né? Eu vou dar uma flag 0 também, não vou utilizar. Ok. Aqui eu vou colocar então valor da variável principal quando subtraído, né? Subtraído. Vou dar um espacinho, usar o operador e vou colocar nossa variável. Beleza. Bom, então a gente já fez a adição e a subtração, né? Então agora vamos para o quê? Para a multiplicação, beleza? Que foi mais ou menos o que eu pensei. Talvez nem dê certo, né? Mas eu creio que vá sim. Então ela vai receber novamente o valor dela, que agora o valor dela agora é 4, né? Vezes o quê? Vezes o valor de n, ok? Por quê? Porque ela quanto que ela vale agora? Ela vale 4 vezes o que? O valor de n. Quanto que é n? É 5. Então 4 vezes 5 é igual ao que? A 20, né? Então agora a gente já tem certeza que vai dar certo, que a gente vai retornar ao término o valor inicial dela, né? Após fazer toda a manipulação, né? Através de contas, das contas simples, né? Utilizando as 4 operações simples, matemática aqui. Beleza, então eu vou informar novamente. 0. Aqui não vou fazer nada. Aqui eu vou colocar valor da variável principal quando multiplicado, ok? Mais facinho. Vou concatenar. Vou descrever aqui. Beleza, tranquilo. Vou até salvar, né? Para caso não dê nenhum pepino aqui. Tranquilo. Agora, então, falta o que, né? Falta só a divisão, né? Bom, pessoal, eu vou fazer de outra forma, né? Eu poderia fazer o que, né? Na verdade, eu poderia fazer a mesma coisa aqui, só que, porém, agora fazendo o que? Mostrando a divisão, né? Mas eu posso fazer também dessa seguinte forma, direto na caixa de mensagem, ok, pessoal? A gente pode, então, efetuar a conta direto na caixa de mensagem. Da seguinte forma, né? Eu vou escrever a caixa de mensagem. Eu não preciso declarar, no caso. Não preciso informar aqui na variável aqui, ok? Eu posso fazer direto na caixa de mensagem. Porém, há essas duas formas de fazer, ok? Então aqui eu vou colocar aqui valor final, né? Final da variável principal, né? Quando dividido, né? Então, o que eu faço agora? Agora que vem aqui a chave da questão, né? Seguinte, eu poderia, como eu disse, né, poderia fazer da mesma forma aqui, né? Mostrando aqui, fazendo toda a manipulação aqui e depois né, informando aqui, ok? Na caixa de mensagem. Porém, eu falei que podemos fazer direto na caixa de mensagem. Da mesma forma, ok? Porém, agora o que a gente vai fazer? Então, ela vai receber o que? A gente vai indicar aqui o valor, né? O valor da variável, né? A variável em si, né? Contendo o valor 20, né? Que agora ela passou a valer 20. E a gente vai fazer o que? A gente vai dividir por... Opa, não é 2, né, pessoal? É a última variável que a gente não usou, né? Que é a variável x. Que vale o que? Vale 2. Beleza? A gente fecha a nossa caixa de mensagem. E é isso aí, ó. Então, a gente, em vez de fazer aqui, né? A gente fez direto na caixa de mensagem, nesse caso, ok? A gente poderia fazer todas numa caixa de mensagem, ok? Nas caixas de mensagem. Bom, então a gente pode salvar e vamos testar, né? Então, primeira caixa de mensagem, o que aparecer, né? O valor 10, né? Porque é o valor inicial. Então, vamos lá. O valor inicial de nossa variável principal é igual a 10. Beleza, então deu certo. Então, assim que eu der OK, ele vai fazer a conta, né? Ele vai passar para cá e fazer a conta. O valor da variável principal, quando somado, é 14, ok? Então, tá certo, que valia 10 mais
o valor de z, que é 4, então 14. Beleza, então eu vou dar mais um ok. O valor de nossa variável principal, quando subtraído, é igual a 4. Ok, vamos verificar certinho, né? Porque ele valia 14, a nossa variável valia 10, então 14 menos 10 é igual a quê? A 4. Beleza, então correto, valendo 4. Assim que a gente dá ok, o valor da nossa variável principal, quando multiplicada, é igual a 20, né? É 20. Por quê? Porque é o seguinte, né? Valia 4, nossa variável principal, né? Então a gente fez o que? A gente multiplicou por quê? Pelo valor de n, que valia o que? 5, né? Se valia 5, né? 4 vezes 5 é igual a 20. Então, ok. Agora falta o que, né? Falta a gente finalizar com o que, né? Com nossa variável, perdão, né? Com a última operação, né? Que é a divisão. Então, assim que multiplicado, ok. Então, o valor final da variável principal, quando dividido, é 10. Ok? Então, a gente conseguimos utilizar todas as variáveis que foi proposto, né? A gente conseguiu manipular todo o valor da variável principal e no final retornar o mesmo valor, ok? Como foi proposto. Ok. Pessoal, a gente pode também agora fazer de outra forma, ok? Como? Utilizando os valores perdão, né? Os operadores de atribuição, ok? Então, a partir dos operadores de atribuição, a gente consegue fazer isso. Como? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar, beleza? Eu vou comentar aqui. Então, a gente aprendeu para comentar em bloco aqui, eu vou usar o jogo da velha S, né? CS, né? Para comentar em bloco toda uma parte. E vou finalizar aqui, CE, né? Isso, CE. Bom, a gente então comentou aqui, ok? Não posso esquecer de comentar no final, então vou comentar agora, ok? Para não esquecer. Então, aqui o que aconteceu? A variável principal recebeu 10, né? Mostramos, né? Sei lá, mostramos, imprimimos, né? Imprimimos na tela o valor da variável, beleza. Aqui então a gente fez o seguinte, né? O que a gente fez aqui? Aqui a gente fez a adição, né? Então manipulamos o valor da variável somando com com o valor da variável z, né? Z. Aqui a gente imprimiu, né? Imprimimos na tela o valor da variável. Por que a gente está comentando, né? Porque no caso, como é sempre bom comentar, né? No caso, a gente foi pedido para a gente comentar toda a linha, ok? Então aqui que a gente fez, a gente manipulou, né? Manipulamos, né? Melhor, o valor da variável subtraindo com o valor da variável y, né? Então, beleza. É bem simples, né? Mas, porém, é sempre bom a gente comentar para entender, né? Para quem, sei lá, para um amigo seu vir, você for explicar para ele conseguir já, não você nem precisar explicar, ele já conseguir entender, né? E para você também, né? Entender. Daqui um tempo, por exemplo, né?
é sempre importante comentar a linha do código. Então aqui o que a gente fez, a gente imprimiu, né? Imprimimos na tela o valor da variável, ok. Aqui então a gente manipulamos o valor da variável multiplicando com o valor da variável. Qual variável n, beleza. Então aqui eu só vou colocar imprimir, vai, porque não ficar imprimimos o valor. E por fim a gente aqui manipulamos o valor a variável direto da caixa de mensagem, ok? Beleza, então a gente já comentou aqui, né? Só pra... E aqui a gente declarou, né? Declaramos as variáveis. Beleza. Então eu falei que a gente vai fazer de outra forma, né? Fazendo o que? Usando operadores de atribuição. Beleza. Por que eu não comentei, não deixei toda essa parte comentar, né? Porque eu posso utilizar, né? Esse primeiro valor, né? Que no caso a gente já tá, esse aqui já é um valor de atribuição, né? Já temos um operador de atribuição que é o igual, né? Então eu não precisaria usar ele de novo, certo? Então novamente o que eu vou fazer aqui, né? É o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Então nossa variável vai fazer o que, né? Pessoal, a gente pode ver que é muito mais simples também fazendo dessa forma, mas é para aprender, né? A gente vai aprender das duas formas. Utilizando o valor de atribuição mais igual, ok? Que no caso ele já vai somar mais alguma coisa, ok? Mais o que? Então ele vai somar mais o valor de, utilizando a mesma forma, o que? O 4. Então, quanto que vai valer agora, né? Nossa caixa de mensagem. Eu vou até copiar, fica até mais fácil, eu não vou ficar, para não ficar, ok? Para não ficar fazendo de novo. Então, ó, então tá certinho, né? Vale 10, vai somar mais 4, ok. Então, novamente, agora eu vou fazer com de subtração e atribuição, né? Ele subtrai e atribui no valor aquela variável, ok? Que é qual, né? Agora é o valor de y, que é 10, né? Então, valia 14, ele vai fazer menos 10, ok? Eu vou copiar novamente aqui a caixa de mensagem para não precisar ficar, não precisar fazer de novo, né? Então, novamente, a variável vai agora receber o valor multiplicado, né? Então, ele multiplica e atribui ao mesmo tempo, né? Atribui a variável em si, né? O valor de n, né? Que agora, o valor de n é o que? É o valor 5, ok? Eu poderia usar aqui no caso a variável, ok? Mas eu estou usando, eu vou usar a variável nesse caso, só para mostrar mesmo, né? Então, aqui o valor de n, certo? Eu ia fazer tudo pelos números, quanto valia cada um, mas já que eu já declarei as variáveis, né, se eu estou usando, se eu fiz as variáveis, é bom usar, ok? Então a caixa de mensagem aqui, eu tenho ela aqui, não preciso fazer, né? Então aqui ela vai, é o seguinte, é essa aqui mesmo, valor multiplicado, correto. E por último, né, a variável, cadê? A divisão, né? Então ela divide e atribui o valor ao que, né? Ao valor de, quanto que é o valor? Qual que é o último valor no caso? É o valor de x, né? O valor de x é o 2, né? Então, 2, né? Poderia também usar a variável aqui, mas já como eu já fiz, eu não vou fazer de novo.
Aqui eu vou copiar, né? Maneira aqui. Vamos cortar tempo, né, pessoal? Senão fica muito corrida a aula, muito extensa. Aqui eu tirei só, né, não fazer de novo a operação matemática. E agora a gente pode testar, né? Então, ó, o valor da variável principal é 10, ok? Então, correto. Então, essa parte que está em verde ele vai pular, ele não vai utilizar, ok? Por quê? Porque é um comentário. Então, assim que eu der ok, o que é? Ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Porém, utilizando o que? Operadores de atribuição, né? Então, olha lá, que é 4, né? Vale 4 quando a gente subtraiu. Quando a gente multiplicou por 5, né? O 4 por 5 é 20. Quando a gente dividiu, né? O 20 pela variável do 2, né? No caso, o valor 2, né? Mas no caso a gente poderia usar a variável, né? Então eu vou até fazer o seguinte. Eu vou usar as variáveis, ok? Para ficar correto, né? Então aqui é o valor de y, né? Então aqui é o valor de y. E aqui é o valor de z, né? Isso. Então eu vou salvar. Então, ó, agora utilizamos todas as variáveis como estava pedindo, ok? Então o primeiro valor é 10. O segundo é 14, né? O terceiro é 4, né? E o último, né? O último não, tem a multiplicação. E o valor multiplicado, no caso, né, é 20. Assim que a gente divide o valor 20 por 2, é igual a 10, né, que é o valor principal, o valor inicial também, ok? Então, bom, isso aí, então, pessoal, eu mostrei as duas formas de fazer, né, no caso, esse problema, utilizando o quê? Operadores aritméticos e operadores de atribuição, ok? Bom, então, vamos o que, né? Eu vou então ao próximo problema, ok? Bom, então, para não finalizar essa aula, eu disse o seguinte, né? Que eu ia dar mais um problema para a gente poder ver todos, pelo menos quase todos, né? Os operadores que a gente teve na aula 3, ok? Então, a gente já teve um problema e agora eu vou dar mais um problema apenas para a gente poder finalizar essa aula vendo praticamente tudo que a gente trabalhou, né? O seguinte, não, né? O problema vai ser o seguinte. Um dono de uma boate, para evitar problemas, mudou as regras de seu estabelecimento, podendo agora apenas pessoas maiores de idade e portando documento com foto adentrar a sua boate. No entanto, ele precisa de um programa que diga aos seguranças se a pessoa pode ou não entrar. Nesse programa, o segurança irá informar o nome da pessoa, a idade e se a pessoa possui o documento com foto, para que assim o programa possa indicar quem poderá entrar, ok? Então seria basicamente o que a gente viu naquela tabela verdade, né, pessoal? Então a gente vai ver nessa aula uma das estruturas de seleção, né? Pode se chamar assim, uma condicional, né? Também, ok? Então vamos então para a nossa aula, ok? Faça o seguinte então, né? Abra o editor com o Insight aberto, né? Eu já estou aberto com o meu aqui, ok? Eu já tinha feito a aula, ok? Porém eu vou refazê-la, que eu acho melhor. Então vai ser o seguinte, eu vou salvar aqui, ok? Vou salvar com o nome de, por exemplo, aula 3, né? Eu já tinha feito, né? Então eu vou fazer, porém eu vou fazer de outro jeito agora, né? Ok. Então esse vai ser o 2, né? Esse vai ser 1, então eu posso fechar. Ou melhor, eu posso até fazer, né? Eu posso até usar o mesmo, né? Eu vou usar o mesmo, só vou apagar tudo, né? Para ficar melhor. Bom, então eu disse o que, né? Que no problema a gente tem que fazer o que, na verdade, né? Ele quer um programa que o segurança informe o nome, a idade e se a pessoa possui o documento para poder entrar, ok? E a gente tem que seguir uma regra, né? Essa regra é qual, né? Só entra se a pessoa for maior de idade e tiver o documento em mãos, ok? Então essa é a regra básica
na verdade, sem a regra que a gente vai seguir para criar esse programinha, ok? Então é o seguinte, eu vou começar, então eu vou iniciar declarando nossas variáveis, ok? Do tipo global, né? Eu vou declarar ela como global e primeira variável eu vou dar como nome, ok? Ela vai se chamar nome. Em seguida eu vou dar um nome para outra variável, vai se chamar idade, beleza? E a última variável vai se chamar, por exemplo, documento, né? Documento, ok. Beleza. Dá um enter aqui, né? Agora, então já tenho então nossas variáveis criadas e declaradas, ok? Bom, o que a gente vai precisar agora? Como a gente não pode já, na verdade a gente pode já definir o valor aqui das nossas variáveis, ok? Mas como será um fluxo de pessoa entrando constantemente, o segurança não vai ter em mãos, né, o código aberto aqui para ele poder ficar executando. Ele vai ter o programa em si, né, pessoal? Então ele não vai precisar ficar definindo cada valor da variável, ok? Porque tanto é que isso não é um programa, né? É o código, ok? Código em fonte, ok? E o dono da boate precisa do código do programa para que os seguranças executem o programa e assim trabalhem de forma correta, ok? Então a gente não pode apenas, por exemplo, iniciar a variável aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Iniciar a variável, ok? E receber, por exemplo, um nome aqui, né? O nome vai se chamar João, né? Eu não posso fazer isso, ok? Por quê? Imagine, o programa nosso aqui funcionaria numa boa se a gente declarasse, a gente iniciasse com os valores, as variáveis todas, né? Porém, pensando num programa em si, não daria certo, né? Não seria o certo, ok? Então, o que a gente vai fazer, né? O seguinte, existe um comando, né? Uma função no Altoid nativa, que é o seguinte: assim como a caixa de mensagem, a gente tem uma caixa de entrada, ok? O que essa caixa de entrada faz, né? Ela se chama o seguinte, primeiramente eu vou demonstrar, ela se chama assim, input box, ok? A gente já conhecia então a caixa de mensagem, né? MSG box, e agora então estamos conhecendo o input box, ok? O que ele faz? Bom, ele consegue pegar a informação onde a gente digitar, né? Ele vai abrir uma caixa de entrada, ok? Onde vai ter um campo para a gente digitar uma informação, né? Para a gente anexar uma informação, ok? E nesse campo a gente consegue salvar ou não salvar, né? Ok? Ele possui dois botões, né? Acho que é um de ok e um de cancelar. E nesses botões a gente consegue né? Efetuar ou o cancelamento daquela caixa de entrada, ou seja, ele não vai salvar nada com aquilo lá, ou a gente salva pressionando OK, ok? Beleza. Então é o seguinte, como a gente vai fazer uma caixa de mensagem, a gente vai, ela vai servir para quê no caso, né? Por exemplo, a gente perguntar, né, qual é o nome daquela pessoa, ok? E o segurança poder responder, né, aquela caixa de entrada. Então é o seguinte, eu vou iniciar então a nossa caixa de entrada, ok? Assim, abrindo com parênteses, ok? Ele já informa o que a gente tem que seguir aqui. Nesse primeiro momento eu vou usar apenas os dois parâmetros só, né? Que são o parâmetro de título e o de prompt. O de prompt seria basicamente a mesma coisa que o campo de texto na nossa caixa de mensagem, ok? Seria o nosso corpo, onde a gente colocaria uma mensagem, por exemplo. Mas, nesse caso, é onde vai uma mensagem, por exemplo, onde a gente pode informar, fazer uma pergunta, ok? Dentro da nossa caixa de entrada. Então, beleza, vamos iniciar o título. É uma string, né? Então, ela vai se chamar, por exemplo, nome, pode ser nome? Nome, né? Nome. Só isso aí, mais nada. Nome, dois pontos, né? Não sei, fica a critério. Ok, vou dar uma vírgula para mudar de parâmetro. Vou dar aspas novamente. E aqui eu vou colocar nosso texto, né? Então eu vou colocar assim:
Digite o nome da pessoa, ok? Pessoa. Digite o nome da pessoa. Só isso, né? Não vou dar assim não. Feitada, né? Beleza. O que serve os próximos campos, né? Deixa eu coisar aqui e mudar com vírgula. O que serve? Se eu usar o campo default, o que ele serve? Dentro da nossa caixa de mensagem existe um input, ok? Um campo que a gente coloca informações, ok? A gente digita uma informação. E se eu colocar esse campo default, o que vai acontecer? Ele já vai predefinir um valor para dentro daquele campo, ok? Então, por exemplo, isso aqui geralmente a gente usa, não sei, vamos dizer assim, para facilitar, né? Facilitar a vida, enfim, facilitar a digitação, ok? Então, você não, vamos dizer que você precisa de uma informação que sempre vai ser, praticamente vai ser sempre aquela. Então, você não precisa ficar digitando, você já põe no default, ok? Então, se eu não vou usá-la, ok? Então, eu posso deixar até em branco, não vou nem usá-la. Eu fecho minha caixa de entrada, vou salvar e vou testar só pra gente ver, ok? Então, é o seguinte. E o que vai acontecer aqui, né? Bom, deixa eu executar assim, mas fica mais fácil. Ó, essa é a nossa caixa de entrada, ok? Então, agora dá para entender melhor o que ela é, né? Bom, ela possui dois botões padrões, né? Que é o OK e o Cancel. E ela possui um input, como eu tinha dito, né? E aqui é onde a gente põe a informação, né? Por exemplo, né? Qualquer coisa, né? A gente coloca a nossa informação e salva, né? Salva onde? Dentro da nossa variável. Por quê, né? Porque a gente iniciou uma variável, né? A gente iniciamos a variável e essa variável vai receber o que, né? O que a gente atribuiu a essa variável? O input box, ok? Então, dentro dessa variável, o conteúdo, o que vai ter dentro? Vai ter o conteúdo dessa input box, né? Dessa caixa de entrada, beleza? Beleza. Então, a variável nome, né? A gente já tem, então, o que? O que vai dentro dela, né? Por quê? Porque a gente já criou uma caixa de entrada e é onde a gente vai poder colocar a informação, ok? E lá vai ficar armazenado dentro da variável nome. Beleza, então eu vou fazer o mesmo para quê? Para a idade, ok? E para, não é isso aqui, para o que? Para o nosso documento, ok? Documento vai receber, né? Vai receber o que, né? Eu vou fazer então a mesma coisa, eu vou copiar isso aqui para evitar, para não precisar fazer de novo, né? Eu vou colar novamente e aqui eu vou mudar, né? Então aqui é a idade, ok? Nosso título é a idade. Aqui no corpo da mensagem em si a gente põe aqui digite a idade da pessoa, ok? Beleza. No documento então a gente põe aqui, né? Documento. Documento, né? Documento, beleza. E aqui digite, eu vou então fazer o seguinte, aqui eu vou mudar, né? Digite sim, caso, por exemplo, caso a pessoa esteja portando seu documento, ok? Documento, vírgula, ou não vou dar nem vírgula, ou digite. Vou fazer o seguinte então, né, pessoal? Não, eu vou fazer de outra forma, ok? Eu vou já ensinar também o seguinte, né? Ó, existe um operador, na verdade eu não sei se ele é um operador em si, né? Mas a gente usa bastante para quê, né? Para pular linhas, né? E
esse operador, né, eu vou chamar de operador, a gente consegue fazer o seguinte, pular linhas, né, ok? Então, de que forma? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai concatenar, ok? Então a gente vai usar o operador de concatenação e vamos usar o arroba CR, ok? O que ele vai fazer? Ele vai pular uma linha, vamos dizer assim, ok? Beleza? Tranquilo. E o que eu tenho que fazer então, né? Eu tenho que usar outro operador para quê? Para a gente poder digitar na linha de baixo o campo no caso aqui, o campo nosso de mensagem. Ou não precisaria, né? Eu poderia escrever aqui, né? Mas eu vou fazer isso para quê? Para melhor visualização. Então a gente usa o underscore, ok? E isso vai indicar o quê? A gente pode fazer isso, ok? Beleza? Deu para entender mais ou menos, ok? Então eu vou usar o operador de concatenação aqui e vou abrir uma string novamente. Para quê? Para a gente continuar nosso texto, beleza? Deu mais ou menos para entender, né, pessoal? Bom, então eu coloquei assim, digite sim para sim caso a pessoa esteja portando seu documento. E embaixo eu vou colocar assim, digite não, vou deixar maiúsculo então, né? Não caso a pessoa não esteja portando seu documento, ok? Então beleza, vou dar um ponto aqui, a gente pode até testar, ó. Eu vou salvar aí e testar. Então beleza, ó. Digite o nome da pessoa, por exemplo, né? O nome vai ser Sara, ok? Sara, opa, faltou R. Sara com H no final. Ó, que beleza, que lindo, né? Então, o nome da pessoa vai ser Sara, ok? A idade, ela vai ter, sei lá, 25 anos, ok? E, olha lá, como eu tinha feito, digite sim caso a pessoa esteja portando o seu documento. Digite não caso a pessoa não esteja portando o seu documento, ok? Então, beleza. Então, aqui, ela está portando? Sim, assim, só pra gente conseguir fechar a caixa, ok? Sem precisar digitar nada. Ou digitando alguma coisa. Então a gente viu também aqui um outro operador, ok? Na verdade dois, né? Que é o que? Que é o de pular linha. A gente inicia, na verdade, a gente como se fosse um enter, ok? Na nossa caixa de mensagem. No caso o texto iria para baixo. Eu poderia fazer o que? Eu poderia digitar aqui, né? Continuar aqui nessa linha o nosso código, mas eu usei o underscore, ok? Para quê? Para poder, vamos dizer assim, separar, ok? Para o nosso código não ir até o final aqui, né? Não ultrapassar, né? A tela, ok? Então, para ele entender, né? Para o programa entender, a gente usa então o underscore para quê? Para ir para a linha de baixo, ok? E continuar com a mesma função. Então eu concatenei para quê? Para poder continuar usando o que? A nossa string, ok? E finalizei fechando com o parênteses, ok? A função. Beleza. Então já temos praticamente. Opa, não é abrir, é salvar. Então temos praticamente tudo, quase tudo da nossa função, do nosso código, do nosso programa, ok? Falta o que, né? Falta a nossa estrutura de seleção, ok? Falta a nosso if, né? Nossa condicional, ok? O que é o if, né, pessoal? Eu vou ensinar agora, nesse primeiro momento, apenas o if, porque na aula que vem a gente vai ter uma aula só de condicional, ok? Então a gente vai ver mais, eu não vou explicar o fundo, eu vou dar mais ou menos por cima como que ela funciona, ok? Para que serve, o que a gente pode fazer, ok? Então vai ser só por cima mesmo. Bom, para que serve uma estrutura de seleção, né? Basicamente o nome já diz, né? Para selecionar algo, né? Uma condição, por exemplo, né? Então é o seguinte, imagine assim, né? Eu tenho como regra qual, né? Da boate, né? A pessoa só pode entrar se tiver a idade e o documento em mãos, né?
independente se a pessoa tiver a idade, for maior de idade, né, e não tiver o documento, ela não entra, ok? Deu para entender, né? Então é o seguinte, imagine assim, uma estrutura de seleção, a gente seleciona a estrutura if, né, a estrutura C, né, a gente conhece como C, ela trabalha da seguinte forma aqui no Altoid, né? Imagine assim, né, que C, né, ela trabalha assim. Não dessa forma, né, mas em inglês, no caso aqui eu só estou demonstrando pra gente melhor o entendimento, ok? C, por exemplo, uma geladeira, ok? Se uma geladeira for diferente, né? Lembra do nosso operador de diferença, né? O representa diferença. Então, se geladeira for diferente de cachorro, diferente de cachorro, R, Deus, diferente de cachorro, então o que? Faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa. Se não for diferente, e se não for diferente, então é o senão. Se não for diferente, então faça alguma coisa, ok? Então, pessoal, essa estrutura de seleção aqui, o se, o if, né, a gente trabalha dessa forma, ok? Então, se, né, no caso, geladeira for diferente de cachorro, então faça alguma coisa, ok? No caso, a geladeira é diferente de cachorro? Então ele vai seguir essa ação. Mas, vamos imaginar aqui, aqui em vez de cachorro fosse geladeira é diferente de geladeira, ok? Agora sim, se geladeira é diferente de geladeira, então faça algo. Geladeira é diferente de geladeira? Não, então eles são iguais, ok? São a mesma coisa. Então ele não vai fazer, ele não vai partir para esse faça alguma coisa. Ele vai partir para o quê? Para o senão. Por quê? Geladeira não é diferente de geladeira. Geladeira e geladeira são iguais, ok? Agora, se aqui fosse por exemplo, moto. Geladeira é diferente de moto? Então ele vai fazer essa ação, ok? Ele não vai partir para essa ação. Eu dei um exemplo no caso da diferença, ok? Mas a gente pode usar, por exemplo, né, outro operador aqui. Por exemplo, igual. Geladeira é igual a moto? Não. Ok? Uma geladeira, por exemplo, é maior que uma moto? Depende, né? Mas enfim. Deu para entender mais ou menos, né? Se, por exemplo, geladeira é maior que moto? Depende, vamos dizer que a geladeira for, né? Geladeira é maior que moto? Então, faça isso aqui, né? Se ela não for, né? Se for uma moto pequenininha e a geladeira uma geladeira pequena e uma moto gigantesca, né? Então ele não é maior. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, né? Vamos imaginar dessa forma aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui, essa geladeira, for uma variável, ok? E a moto seja outra variável, beleza? Então é o seguinte, imagine que a geladeira for igual a 10, ok? E a moto for igual a quê? A 5. Agora deu para entender melhor, né, pessoal? O seguinte, geladeira, quanto que vale geladeira? 10. Então, se geladeira for maior que 10, maior que moto, então faça isso. Ela é maior que moto? Então beleza. Agora imagine que não. Que aqui vale 5 e a moto vale 50, por exemplo, né? A geladeira, ela é maior que a moto? Não. Então ele nem vai passar para cá, ele vai parar e vai vir para cá, para cá, para o senão, ok? Ele vai pular o C e vir para o senão. Então a gente está escolhendo, né?
a gente está selecionando o que a gente vai fazer, ok? Através de uma condição, ok? Que a gente determinou, beleza? Então, tudo bem. Então, vamos para o que interessa, né? Pro problema. A gente já entendeu mais ou menos como funciona a estrutura C, né? Então, vamos lá. Bom, o que ele quer, né? Na verdade, ele quer que que só entre, né, a regra, né, que só entre na boate se for maior de idade e se estiver com documento, ok? Então, o que a gente pode fazer, né? Usando o if, ok? No Altoid e em outras linguagens, ok? Em muitas outras linguagens a gente usa o if, beleza? Eu acho que em todas as linguagens ensina, mas é o if, temos o if, ok? Então, se, o if, né? Se o que? Por exemplo, se a idade for, por exemplo, igual a 18, then, né? Então aqui, ó, isso, o if é o que? É o se, e o then é então, ok? Então, se a idade for igual a 18, então o que vai acontecer? Faça alguma coisa. O que ele vai fazer? No caso, ele vai só imprimir uma mensagem pra gente, né? Com mensagem box. Ok, eu vou flag 0, vai ser bem simples, caixa de mensagem, eu não vou colocar nada demais. Na verdade não, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou concatenar aqui. Aqui eu vou botar então o nome da pessoa, né? Nome, vou iniciar com a variável nome, vou dar um espaço só para ficar melhor visível. E aqui dentro do nosso string eu vou iniciar o nosso texto. Então, por exemplo, o nome, né? Imagine que o nome seja João. João, o que João? João pode entrar na boate, pois é maior de idade. Por enquanto é apenas um exemplo assim, apenas para a gente entender como funciona, ok? Em seguida a gente já finaliza fazendo a forma correta. Bom, então, mais ou menos o que aconteceu aqui. Se a idade, né, a idade da pessoa, no caso, é igual, né, no caso, né, ela for igual a 18, então o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, né, ele vai mostrar essa mensagem, ok? Pro segurança, ok? Se não for, né? Se não for, a gente usa o que? O else. O que é o else? Em inglês é se não, ok? Se não for, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente faz a mesma coisa, a gente emite uma mensagem na tela apenas. Porque se não for essa condição, se não for isso aqui, né? Ele não vai ser outra coisa, ok? Nesse caso, apenas um exemplo. A gente poderia usar o se não ser, ok? Aí a gente determinaria outra condição, ok? Então ela vai ser uma caixa de mensagem simples, ok? E aqui eu vou colocar então o nome também da pessoa, a variável nome. Vou concatenar, dar um espaço. Não precisa dar espaço. Vou dar espaço aqui, aqui. Aqui eu ponho então o texto, né? Não pode adentrar. Só isso, tá bom, né? Não precisa ficar enfeitando muita coisa. Bom, tá pronto? Não. Falta o que? A gente fechar essa função, né? Essa estrutura. A gente fecha como, né? O if. No caso nosso, a gente fecha da seguinte forma. And. Opa. Lembra que a gente fez uma função na primeira aula, né? Eu demonstrei apenas com exemplo uma função. Então, aqui nesse caso, não a gente tem que finalizar, ó. Lembra que a gente usou o endfunc para finalizar a função? Aqui a gente vai finalizar com o if, ok? Então, beleza. Então, a gente finalizou. Agora o programa entende, ok? Beleza. Então, se eu rodar, quer ver? Vamos rodar. Digita o nome da pessoa. Qual é o nome da pessoa? Eu vou dar um nome de Luana, ok? Ela vai chamar Luana. Eu vou dar ok. E a idade da pessoa. Que idade a Luana tem? A Luana tem, por exemplo, 18 anos, né? Ela possui, no caso aqui a gente não está usando, mas eu vou determinar que ela usa, ok? Beleza. Então vou dar ok.
Aí a mensagem que retorna pra gente: Luana pode entrar na boate, pois é maior de idade. Ok? Por que ela entrou, né? Porque ela tem 18 anos. E porque a gente só determinou a idade nesse caso, ok? A gente não determinou que ela está com o documento. A gente não está seguindo a regra, ok? Porém, isso aqui está errado, ok? Nesse caso, estaria errado. Uma por causa da regra e outra porque nesse caso que a gente fez, apenas pessoas com 18 anos conseguiriam entrar, ok? Por quê? Eu coloquei uma condição seguinte, né? Idade for igual que a 18, então apenas pessoas com 18 anos conseguiriam entrar, ok? Por exemplo, se eu colocasse lá, né? Deixa eu executar o nome, João, né? João, ok? Dei enter. Tem 25 anos, ele pode entrar, não pode? Ele é maior de idade, ok? E ele possui, por exemplo, nesse caso não estamos usando, mas ele possui. Só que é o que ele retorna pra gente: João não pode entrar, adentrar, né? Por quê? Porque aqui a gente definiu o quê? Que apenas pessoas com 18 anos, no caso, né? Porque a gente colocou igual. Se a gente colocasse o que aqui, então? Por exemplo, o que a gente tem que colocar? Maior, né? Maior igual, ok? Por que maior igual? Porque é o seguinte, né? A idade. Quanto que é a idade mínima para entrar na boate? 18 anos, ok? A maior idade. Beleza. Agora, dessa forma, o código nosso vai funcionar, ok? Não vai funcionar, não vai estar seguindo as regras da boate, mas vai funcionar, ok? Da forma correta. Por quê? Porque vamos dizer assim, se a pessoa tem 19 anos e em diante, ela vai conseguir entrar. Por quê? Porque a gente colocou o operador de maior, ou melhor, o de maior igual, ok? Então a pessoa tem que ter no mínimo 18, ok? Então seria igual a 18 e ser maior que 18, ok? Então ela precisa ser maior que 18 ou igual, beleza? Então vamos testar só para ver. Digita o nome da pessoa, né? Ela vai chamar Sara, ok? Digite a idade, né? Ela tem, por exemplo, vou colocar 19, ok? Um a mais, ok? Vou dar ok. Ela tem documento. Olha lá. Sara pode entrar na boate, pois é maior de idade. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, a gente conseguiu o que? A primeira parte, né? O que é a primeira parte? A pessoa precisa ser maior de idade, beleza? Então, em partes está certo o nosso código. Porém, como a regra segue o que? Só pode entrar com documento e ser maior de idade. Então, o que a gente pode colocar? A gente pode acrescentar mais a essa condição, o que? O operador de lógico, ok? Que a gente viu. Qual? A gente tem o OR, né? Que é o ou o AND, né? A gente pode colocar, podemos usar nesse caso. No caso, eu usarei qual? Qual é o correto? O AND, ok? Por quê? Porque como só podem entrar apenas com a idade, sendo maior de idade e com o documento, a gente está afirmando o quê? Duas coisas, a gente está dando duas afirmativas, ok? Então, duas sentenças corretas é o que? É verdadeiro, né? Então, o E, né? A gente usa o E, o operador E, lembra que a gente viu na tabela verdade? Então, a gente usa o E para conseguir esse feito, né? O que é certo, né? O que o dono da boate quer, né? De que forma, né? Bom, o que a gente precisa que tenha dentro da variável, contido dentro da variável para poder tá certo, né? Para poder a pessoa entrar, ela precisa estar o quê? Contendo o documento. E o que a gente responde quando está com o documento em mãos? A gente definiu o seguinte: digite sim caso a pessoa esteja portando o seu documento, ok? Então, o que a gente põe aqui? A gente colocamos nossa variável documento, ok? A gente vai receber o que? Receber o que? Uma string dentro dela. Que string vai ser essa? Por exemplo, a palavra sim, ok? Muito simples. Então, o que vai acontecer agora, né? Bom, se a pessoa for maior de idade, ou ser, só precisa, nesse caso que a gente definiu, ser maior de idade e ter um documento, né? O documento tem que ser sim, ok? Por quê? Se ela não tiver nada disso aqui, ele nem vai passar para essa parte. Ele vai parar aqui e vai vir para onde? Pro senão.
que é o que? Se a pessoa não tem nada disso, nenhuma dessas coisas, não é maior e nem está com documentos em mão, enfim, ela é obrigada, como regra, tá com os dois sendo, tem que ser maior e tem que estar com documentos, ok? Para poder entrar na boate, de qualquer forma. Então, como é regra, caso essa condição que a gente definiu, caso não tenha nenhuma dessa condição, ele já vai pular para a parte de baixo, pro else, ok? Então vamos até testar, ó. Eu vou executar. Digite o nome da pessoa. Qual é o nome da pessoa? Por exemplo, vai ser Sara de novo, ok? Sara. A idade da Sara. Eu vou colocar então uma idade de 35 anos, ok? Certo. E agora? Agora nosso documento já está funcionando, ok? A gente já definiu na nossa condição o que precisa ter. Então, o que precisa ter nesse documento, né? A palavra sim ou não, no caso, né? Ela possui o documento? Ela possui o documento. Então, o que acontece? Assim que eu der ok, ele vai retornar o que? Sara pode entrar na boate, pois é maior de idade. Só que eu vou colocar aqui. Pois é maior de idade e está com seu documento, ok? Então, agora sim, agora ficou mais visível. Então, vamos mais uma vez. O nome é Sara, ok? Digita a idade da Sara, tem 35, por exemplo. Ela está com o documento? Sim, ela está com o documento. Então, Sara pode entrar, pois é maior de idade e está com o seu documento, ok? Por exemplo, né? Agora, se a Sara, né? Por exemplo, a Sara tiver 18 anos, ok? Então ela está na idade mínima que ela pode entrar, né? Que no caso é a idade mínima. Porém, ela não está com o documento, né? O que vai acontecer? Sara não pode entrar. Por que ela não pode entrar, né? Adentrar. Por quê? Porque a regra, a condição que a gente definiu aqui é o seguinte: a idade mínima é 18, ok? Então tem que ser 18, tem que ser no mínimo igual a 18 ou maior que 18, ok? Então, né? E estar portando o documento. No caso, ela não está portando o documento, então ela não pode entrar, beleza? Deu para entender mais ou menos, né, pessoal? Essa estrutura, certo? E se eu usasse outro operador, por exemplo, o OU, daria certo? Daria certo, ok? A pessoa conseguiria entrar, porém não seria da forma correta, não seria do jeito que, da regra que a gente está seguindo, ok? Porque a regra é qual, né? Tem que ter a idade e o documento, né? Para poder entrar. No caso do OU, se a gente usar esse caso, ou ela vai entrar com 18, ou ela vai entrar porque ela tem 18, ou porque ela está com documentos, ok? Então a gente pode até testar, ó. Nome da pessoa é Sara, ok? Nem Sara, Sara. Ela tem 18? Não, vou colocar ela com 15 anos, não é maior de idade. Ela possui documento? Possui, então vou colocar assim. Vocês podem ver que agora vai retornar o quê? Que ela pode entrar. Por quê? Porque no caso aqui está errado, ok? Aqui a gente forçou a pessoa de qualquer forma a entrar, ok? Entrar como? Se ela possuir um dos dois, ela já entra, ok? Então, esse operador ou a gente consegue fazer dessa forma. Então, apenas precisando ter um ou outro, ok? Mas o certo é o E, né? Nesse caso, ok? Beleza. Que mais? Pessoal, se eu colocar o seguinte, então, né, eu dei o exemplo do documento, mas ó, a Sara tem o que? Tem 15 anos, ok? Ela não pode entrar. E ela não possui, né? Ela já não pode entrar porque ela não possui documento. Mas, nesse caso, ó, a Sara... nem Sara, escrevi errado. A Sara não pode entrar por quê? Porque ela não tá obedecendo nenhuma das regras, né? Na verdade, as duas regras são documento e idade. Então, ela não está de acordo com nenhum. Por exemplo, se ela tiver com... Ela for maior de idade, ok? 18 anos. É o nome aqui. Sara. E ela tiver 18, ok? Porém, ela esqueceu na casa dela o documento. Ela vai poder entrar? Não. O segurança não vai poder deixar ela entrar, ok? Por quê? Porque, seguindo a regra, a condição que a gente definiu, ela não vai poder entrar, ok? Então, beleza. Então, pessoal, ó, basicamente, eu expliquei bem simples mesmo como que funciona essa estrutura, ok? Se ele tiver a maioridade, né, que é o que? A gente definiu o que? A idade sendo maior ou igual a 18, então
ele tem que ser no mínimo, ele tem que ter no mínimo 18, tem que ser igual a 18 ou ser maior para poder entrar, ok? E ele tem que ter os documentos, ok? Ou eles tem que estar com o documento, né? Sim, ele tem que estar responder o quê? O segurança tem que responder com sim a pergunta, ok? Por que a gente não pode usar, por exemplo, 2 igual, ok? Porque dessa forma, por exemplo, se o segurança digita sim dessa forma aqui, e a nossa resposta, no caso, o que ele vai comparar é sim dessa forma, ele não vai passar, ele vai dar erro. Na verdade, ele não vai dar erro, ele vai passar direto por isso aqui, ele não vai aceitar a pessoa, ok? Mesmo ela tendo. Por quê? Porque esse operador, lembra que eu falei, ele não vai diferir, ou melhor, ele vai diferir uma palavra, ok? Mesmo ela sendo igual, porém se ela tiver com letras maiúsculas ou letras minúsculas. Eu ia falar de outra forma, mas não ia sair, então deixa quieto, né? Então é o seguinte, essa forma aqui, o programa nosso funcionaria e seria o que o dono da bot queria, né? Então é isso aí mesmo, né, pessoal? Então a estrutura é se alguma condição, né, for que a gente definir, então faça alguma coisa, se não, faça outra coisa, ok? Então é isso aí, basicamente foi o que o dono da bot queria, e deu para mostrar os operadores, né? Eu poderia usar qual? Eu poderia usar apenas maior que 18? Poderia, né? Poderia, porém se eu colocasse 18, né, ele funcionaria? Não, né? Por quê? Por quê, pessoal? Porque ele vai ser maior, então ele vai aceitar de 19 para frente, ok? Mesmo ele possuindo o documento, ó, tá vendo? Não pode entrar. Por quê? Porque a gente definiu maior que 18, então tem que ser o quê? Maior ou igual. Ele poderia ser menor? Não, não poderia, por quê? Apenas menores de idade, seria uma festa para menor de idade, ok? Então a gente definiu nesse caso usando esse operador, o maior e igual, ok? Para ficar correto o problema, para resolver o problema, ok? Então eu acho que foi isso, né, pessoal? Muito obrigado por assistirem a aula. Espero que não tenha ficado chata a aula. E na próxima aula a gente vai ver condicionais, né? Estrutura de seleção, como eu tinha dito já, ok? Bom, então é isso aí. Um abraço forte a todos. Não esqueçam de registrar-se no nosso fórum, né? Ir lá conferir o conteúdo do nosso fórum. Que mais? Inscreva-se no nosso canal, ok? É muito importante para você receber um feedback do próprio YouTube. Se você gostou, você dá um joinha aí, né? E é isso aí, um abraço a todos.